Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que eu sei que geralmente costuma aí trazer também muitas dúvidas para vocês. Piolho. Pois é, vamos entender como é que eles surgem, se é possível, a gente somente com tratamento eliminá-los, se eles podem voltar. Tudo isso vão ser algumas dúvidas que nós vamos esclarecer já já. Também ainda hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre endometriose, Teve um caso, inclusive, recente muito famoso, que foi o da cantora Anitta. Ela compartilhou a sua situação, disse que vai fazer uma cirurgia referente à endometriose. Então nós vamos entender também um pouco mais sobre esse assunto. E ainda hoje aqui também no estúdio, nós vamos conhecer o violonista, agora sim, acertei, alagoano, pessoal, que virou, que vai aí, que é finalista em um concurso online de música em Londres. Pois é, viu? Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela sua presença aqui juntinho com a gente. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, lembrando que você também consegue nos acompanhar lá pelo YouTube, tá certo? Pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Twitter. Seguinte, começar com piolhos, vamos lá começar com esse tema hoje por aqui. Os piolhos, eles fazem as pessoas se coçarem há milhares de anos. Hoje, há tratamentos seguros e eficazes para acabar com eles, que têm se tornado, viu pessoal, mais resistentes aos tratamentos tradicionais. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre esse tema, eu vou conversar agora aqui no estúdio com a dermatologista Tatiane Lucena. Obrigada, Tati, mais uma vez pela sua presença aqui junto com a gente. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui novamente. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Sempre muito bom ter você aqui. Então, vamos lá falar sobre esse assunto, que é um assunto assim que o pessoal ainda às vezes tem muita dúvida sobre ele. Começar falando pelos piolhos. Eu sempre tive uma curiosidade. Como é que eles surgem, pelo amor de Deus? São insetos que ficam voando por aqui e de repente ele acha uma cabecinha e vou ficar aqui. Os piolhos, na verdade, eles são insetos que a gente chama de hematófagos. E o que quer dizer isso? Eles se alimentam de sangue. Sim. E é importante esclarecer que eles nem voam, nem pulam, porque muita gente acha isso. Que eles saem de uma cabeça para outra. Isso. Eu vou até falar sobre a transmissão, porque a transmissão ela se dá através de contato direto, sim, encostando cabeça com cabeça. Isso acontece muito com as crianças. Sim. E também pelo uso de objetos compartilhados contaminados, escovas, pentes, prendedores de cabelo, que possam estar com esse inseto, tá? Okay. Lembrando que existem 3 espécies principais que podem afetar o ser humano. Sim. Então, a gente tem o piolho da cabeça, a gente tem o piolho do corpo, que já é uma outra espécie, e tem um outro tipo de piolho que vai afetar a região pubiana. Então, não necessariamente é só na cabeça, que o piolho Essa é a principal, que é um tipo específico. Mas existem outras espécies que também podem afetar o ser humano. Uma que afeta o corpo, a outra que afeta a região pubiana. Gente do céu, que interessante. Eu achava que era só realmente do cabelo, aqui da cabeça. E quais são os sintomas? É a coceira realmente que indica que algo não está bem ali? Isso. Se você tem prurido, que é a coceira no couro cabeludo, o ideal é examinar e ver se você não encontra as lêndeas. Os piolhos às vezes são até mais difíceis. Os piolhos são os adultos. Sim. As lêndeas são os ovos. Então aquelas lêndeazinhas, quando a gente era criança, que a mãe passava o pente fino. Isso, aquilo ali são os ovos dos piolhos. Isso. Então sempre que a pessoa tiver coceira no couro cabeludo, o ideal é examinar e cuidar logo, tá certo? Tá, no caso dessas lêndeas, às vezes tinham muitas no cabelo. Realmente os piolhos, eles se reproduzem assim muito rápido? Isso. O ciclo de vida dele leva em média 30 dias. Mas aí um piolho ele pode colocar várias lêndeas que são os ovos. Meu Deus do céu, por isso que às vezes quando você abre a cabeça de uma criança,
tem lá Tem um várias. bocado, né? A próxima pergunta seria, né, como é que se dá essa transmissão, mas a Tati já explicou que é através do contato, né? Contato, isso que pode ser direto, por aproximação muito próximo, ou por contato indireto através de objetos contaminados. Ok. Que são aqueles que eu falei, pente, escova, compartilhada, tudo isso. Ele não pula, tá, pessoal? Ele não sai nem de uma cabeça voa. para outra no tutu. Não, viu? Fiquem tranquilos. Podem manter a distância tranquilamente. E o tratamento? Como é que ele é feito, hein? Então, o tratamento ele pode ser feito a partir de shampoos e loções específicos. Até alguns medicamentos orais podem ser usados dependendo da idade e do peso, tá certo, da criança. Agora, o mais importante que às vezes as pessoas não atentam é a remoção das lêndias. Sim. Por quê? A maioria das medicações, elas agem sobre o piolho jovem e adulto. Então, a maioria deles não mata as lêndias. É o psicológico. Então, a maioria deles não age sobre as lêndias, que são os ovos que vão se transformar em piolhos adultos. Então, se não tirar a lêndia, vai ficar ali um ciclo de piolho. Aí, Mara, vocês podem me perguntar como é que a gente vai remover essas lêndias. Existe uma solução caseira que usa na proporção de 1:1. Como assim? Um copo de vinagre e um copo de água morna, mistura, aplica sobre o cabelo, deixa agir por alguns minutos e depois passa um pente fino. Mas por que eu vou usar essa solução com vinagre? Porque a solução ácida, ela ajuda na remoção dessas lêndias, porque às vezes elas ficam bem aderidas ao fio. Então, você usando essa solução antes e passando o pente depois, ajuda na remoção. Ajuda a tirar. E isso é uma etapa importantíssima do tratamento que às vezes as pessoas não atentam. Usam somente o medicamento e não tiram as lêndias. Então isso atrapalha muito. Então não adianta, tá, pessoal, você usar o medicamento sem você tirar as lêndias, que são os ovinhos, né, ali dos piolhos. Senão eles vão continuar se reproduzindo, você vai ficar aí no ciclo, meu Deus do céu, E outro detalhe importante também do tratamento. Os medicamentos tópicos, que são os medicamentos de passar, o ideal é passar com o cabelo seco. Mas por que não é ideal passar com o cabelo molhado? Porque o cabelo molhado, ele vai diluir mais o produto e o piolho ele tem um mecanismo de defesa que quando o cabelo está molhado, ele fecha o aparelho respiratório e impede que o produto mate, vamos dizer assim, ele. Então, o ideal é aplicar o produto com o cabelo seco. Esse detalhe também é importantíssimo. Que é quando ele fica mais livre, mais à vontade. Isso, porque aí vai ser mais fácil do medicamento agir, tá certo? Muito bom. Mas também existem receitas caseiras, né? Se você é antigo aí, com certeza você já passou por alguma dessas, né? Por muito tempo, viu, pessoal, foram usados pó de crisântemo, papoula, artemisia, óleo de cedro, pomada mercurial, pomada de enxofre e banha. E aí, vai perguntar agora a Tati, são boas opções ou não? São opções que podem acabar oferecendo riscos, né, para quem ainda utiliza elas? Eu não recomendo essas soluções caseiras. Eu recomendo sempre procurar um profissional de saúde capacitado, ou seu pediatra de confiança, o seu dermatologista de confiança, ou até mesmo atenção básica. Existem profissionais da saúde da atenção básica que são capacitados para orientar o tratamento ideal para aquela faixa etária, para aquele tipo de paciente. Então, o ideal sempre é procurar um profissional para orientar o tratamento melhor. Ok. Tati, os piolhos, eles podem voltar, né? Assim, também é uma grande dúvida. E se eles voltarem, vai ser preciso fazer algum tipo de tratamento diferente ou o mesmo tratamento? Então, existem até medicamentos orais que a gente pode fazer, como eu já expliquei. Outros tipos de medicamentos para casos resistentes, mas é importante lembrar que só 10% dos casos são de resistência. A maioria dos pacientes é que o tratamento não foi adequado, ou não removeu as lêndias, ou não tratou os contatos, que é muito importante, porque precisa fazer uma busca ativa desses contatos familiares, na escola, informar que a criança está com esse probleminha, para as outras crianças também serem avaliadas em casa. Isso é super importante. E um detalhe também importante, Mara, é preciso afastar da escola? Então, a Academia Americana de Pediatria recomenda não afastar da escola. Assim que o tratamento for iniciado, essa criança já pode voltar para a aula, porque muitas vezes isso gera um estigma. Olha, fulaninho tá com piolho, né? Isso. E quando você vem notar as lêndias, esse piolho já está lá há muito tempo. Como eu falei, ele tem um ciclo de vida de mais ou menos 30 dias. Então, essa fêmea já
colocou os ovos, então ela já está lá há mais tempo. Então, se você já iniciou o tratamento, já pode retornar para a escola a criança, tá? As crianças, elas são as mais afetadas com os piolhos? São. A faixa etária mais acometida é de 3 a 11 anos, essa faixa etária escolar, e principalmente as meninas, que você nota que as meninas elas têm um contato mais próximo. Sim. E os cabelos mais longos também, o que facilita esse contato e essa transmissão. Ok. Quais são os cuidados que a gente pode tomar para se prevenir do piolho? Não existe um medicamento que vá prevenir o surgimento do piolho, mas o que a gente pode fazer? O diagnóstico precoce, Sim. se a criança está, ou adulto, que pode acometer adultos também. Se você nota um prurido no couro cabeludo, que é a coceira, o ideal é sempre avaliar para ver se não encontra, tá certo? Iniciar o tratamento precocemente. E um detalhe que ele coloca é não ir para a escola com os cabelos molhados, porque Sim. ele gosta do cabelo molhado. Então, eu achei esse detalhe bem importante. Tentar sempre deixar o cabelo da criança seco. Seco, porque o cabelo molhado vai facilitar essa transmissão. Ok. E o crescimento também do piolho. Mas nós adultos também podemos ter, né? Com O piolho certeza. pode acontecer. Pode acontecer. A faixa etária mais acometida é essa, de 3 a 11, mas também adultos podem ser acometidos. E existe um período, uma estação, né, que assim aconteça uma maior proliferação? Principalmente os períodos mais quentes. Então, no verão. verão, ele gosta de umidade e de calor, climas mais quentes. Então, esse clima facilita o crescimento desses piolhos. Muito bem. Quais que são as dicas, então, que a gente deixa aí para quem está nos acompanhando quando a gente fala de piolho, Tati? Então, eu acho que o principal de tudo seria evitar o preconceito. Ok. Porque não tem a ver com falta de higiene. Qualquer pessoa pode ser acometida, tá? Então, não tem a ver com falta de higiene. Acabar com esse preconceito é o principal. Investigar, se você nota que uma criança ou um adulto está com coceira no couro cabeludo, investiga, vê se acha e se achar, procurar um profissional capacitado para iniciar o tratamento precocemente. Além do tratamento, lembrar de remover as lêndias e fazer uma busca ativa dos contatos, sejam eles familiares ou até mesmo na escola. Tá E bom? aí informar, né, para que caso aconteça Informar. também. Eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar é essa quebra do preconceito, porque quando a gente acaba com o preconceito, a gente difunde mais a informação e as pessoas ficam mais atentas. E trata até com mais naturalidade, Mais né, também naturalidade, esse assunto. com certeza. Todo mundo teve piolho, minha gente, em algum momento da vida. Então, sim, é bom a gente saber que existe tratamento, isso é o essencial. Então, a partir do momento que a gente sabe que isso acontece, que tem tratamento, a gente fala, né, sobre esse assunto com mais naturalidade e trata ele realmente assim como um assunto que deve ser tratado de uma maneira muito casual. Acho que isso também é muito importante. Com certeza. Tati, quem quiser saber mais, né, quem quiser ter acesso a mais dicas, como é que pode Isso. fazer? Tem o meu Instagram, Tatiane Lucena Dermato. Então me segue para mais dicas e me acompanha por lá. Muito bem. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada, meu amor. Parabéns. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco nós estamos de volta.